Nós nos acostumamos com a ideia de que ninguém é perfeito. Quando alguém fala em perfeição, outro vem e diz: não, a gente não tem como. Alguns de nós até vigia e tal, mas se não cai aqui, cai ali, não tem jeito, ninguém é perfeito. Então não tem como, a gente tem que esperar a misericórdia de Deus e confiar em Deus e lutar para não cair, mas ninguém é perfeito. Será que é verdade essa afirmação? Ou será que existe alguém neste mundo perfeito? Nós estamos acostumados a ouvir que ninguém é perfeito. Mas será que é verdade isso aí? Ninguém é perfeito? Alguém pode viver sem pecar? A Bíblia nos diz o seguinte: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Qualquer que nasceu de Deus não comete pecado. Aqui não diz pastores, presbíteros, diáconos, missionários, não. Qualquer um que é nascido de Deus não comete pecado. Se a Bíblia é realmente a palavra de Deus, se ela está falando a verdade mesmo, não sei o que você pensa. Mas se a Bíblia é realmente verdade, é um caso para nós pensarmos, né? Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Logo, quem comete pecado não é nascido de Deus. Esse capítulo, 1 João capítulo 3, verso 9, diz que qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Mas o versículo 8 diz: quem comete pecado é do diabo. Então, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, quando você diz todos nós somos pecadores, ou você ou a Bíblia, um dos dois está mentindo. Porque a Bíblia diz que quem é nascido de Deus não comete pecado. E diz também que quem comete pecado é do diabo, não é de Deus. Versículo 8, 1 João, capítulo 3, verso 8. Será que alguém pode viver neste mundo sem cometer pecado? Será que alguém é perfeito a esse ponto? A Bíblia diz que sim, e dá a razão. Versículo 9 de 1 João diz: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, e dá a razão. Porque a sua semente, ou seja, a semente de Deus, permanece nele. E esta pessoa não pode pecar, não consegue pecar. Porque é nascido de Deus, porque é dirigido pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus não vai levar ninguém a cometer pecados. Talvez a pessoa tenha dificuldade de entender isso. Qualquer ser humano pode viver nesse mundo sem cometer pecados. Qualquer ser humano pode viver nesse mundo sendo perfeito. O próprio Jesus exigiu isso de nós. Ele disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Se Jesus mandou que você, meu irmão, fosse perfeito, que nós sejamos perfeitos, então é possível sim. Então quando alguém diz: ninguém é perfeito, é porque essa pessoa não para pensar ou não conhece a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus exige que sejamos perfeitos. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, verso 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, meu irmão, minha irmã, ponha na sua cabeça o seguinte: quem comete pecado é do diabo. Se você conhece alguém que é membro de igreja, pode ser o que for, mas se essa pessoa comete pecado, esta pessoa ainda pertence ao diabo, ainda não nasceu de novo, ainda não tem o Espírito Santo dirigindo sua vida. Pense nisso. Tenha um bom dia.